Paz do Senhor a todos. Estaremos nesta vez falando da segunda lição desse quarto trimestre de 2016, falando a respeito da provisão de Deus em tempos difíceis. Vejamos vários exemplos na Bíblia que fala do momento que Deus proveu a necessidade de muitos no momento mais apertado da vida, no momento de maior dificuldade, de maior aperto. Deus tem mantido a muitos e ainda continua mantendo aqueles que crerem nele, que são fiéis a ele, e também aqueles que têm compromisso com ele, porque Deus só trabalha de forma extraordinária naqueles que têm compromisso com ele e que permanecem sendo obediente a Deus em tudo. É o caso de Elias. Deus providenciou comida para Elias quando ele estava lá no ribeiro do Quiberia, lá no capítulo 17 de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 6, a gente vê que Elias havia profetizado para o rei Acabe, dizendo que não choveria por um bom tempo. Acabe sabia que a falta de chuva ia mexer com a economia do seu reino. Haveria um período difícil de escassez ali. Então, parando a chuva, a economia do rei Acabe iria para baixo. Não só a economia dele, propriamente dito, do próprio Acabe, mas todos que estavam com ele haveria de ser afetado pela falta de água, pelas faltas resultantes também da chuva, porque sem a chuva não haveria boas plantações, sem chuva não haveria boas colheitas, e a colheita ali era muito importante porque eles viviam da comida diretamente da natureza, que a nossa natureza ela nos dá, graças primeiramente a Deus e segundo a ação da chuva, que é muito importante. Então o rei Acabe ficou temeroso quando Elias disse aquela palavra, ficou preocupado, mas mesmo naquela escassez que o profeta Elias havia falado, Deus mandou que o profeta Elias se escondesse junto ao ribeiro de Querite. É o nome do ribeiro que está lá registrado em 1 Reis, capítulo 17. Mandou ele se esconder. Aí você pode pensar assim, mas Deus mandar o profeta se esconder era porque ali Deus ia se responsabilizar de guardar o profeta Elias para que nenhum mal atingisse ele, mas que ali Deus reservou aquele lugar para marcar um encontro pessoal com Elias, para mostrar que Deus ainda provê para qualquer um, provê ainda as nossas necessidades em meio ao deserto. Porque o ribeiro de Querite era deserto, ninguém ia para lá não, era um local isolado. Mas mesmo no isolamento, mesmo por ser um lugar isolado, mas Deus ele não deixa de falar com o povo dele, não deixa de suprir as suas necessidades. Você pode estar agora mesmo num momento de solidão total, deserto, não tem ninguém próximo de você, mas a palavra de Deus vai até onde eu não posso ir. A palavra de Deus, ela chega no lugar onde também você não pode chegar. Então, se eu não posso ir até aonde você está agora, mas a palavra de Deus vai até você e Deus está falando que Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Não há nada deste mundo que Deus não possa resolver, porque problema para Deus não existe. Mas tem um porém, Ele só faz o que é impossível aos nossos olhos, porque o que é possível, nós mesmos temos que fazer. Então já falamos do exemplo de Elias, que foi um exemplo de providência divina,
porque ali foi Deus que tratou com Elias, não foi ninguém ao redor de Elias, porque Elias estava sozinho fisicamente. Fisicamente ele estava sozinho, porém Deus estava com ele, por isso que Deus providenciou tudo para Elias, providenciou a comida, deixando ele crescer sadio, não deixou que Elias viesse morrer por falta de comida. Em outro exemplo também podemos ver a provisão de Deus para Elias lá em Sarepta, né? Onde Elias não podia aparecer publicamente, pois este rei Acabe, que acabamos de falar, estava à procura de Elias para tirar a vida dele. Esse rei Acabe era furioso, não se agradou de Elias, porque Elias falava a verdade independente do que custasse, não tinha medo de dizer a verdade. Então a verdade dói. Quando se fala a verdade, muitas vezes somos perseguidos por algum político ou por alguma pessoa que está à nossa volta, que não gosta da nossa presença, que não gosta do nosso jeito de ser. Era o caso de Elias. Elias era mal visto, poucos desejavam ele, porque tinha a palavra vinda direta de Deus e não tinha medo de falar a verdade. O rei Acabe procurou tirar a vida dele. Então, depois que o riacho lá, o ribeiro de Querite secou, Deus ordenou a Elias que fosse para Sarepta. E ali Deus teria de tratar com Elias cuidando de uma viúva. Ou seja, a viúva iria pedir uma ajuda a Elias e ao mesmo tempo também seria um canal de bênçãos para abençoar o próprio profeta. Você pode ver lá no capítulo 17 de 1 Reis, versículo 8 ao 16, que aquela viúva cuidou de Elias. Primeiro ela disse que não tinha pão. Ela disse que não tinha pão, mas tinha um punhado de farinha. Que aparentemente um punhado de farinha não dá para alimentar como a gente se alimentamos normalmente com as refeições completas, né? Feijão, arroz e outras misturas. Mas ali só tinha somente a farinha. Mas mesmo com a farinha, Deus resolveu multiplicar ali aquela farinha, deixando com que não faltasse a farinha da viúva e fazendo com que o próprio profeta também fosse alimentado. Vejamos a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler aqui o que é que diz a palavra do Senhor em relação à providência de Deus na vida de Elias lá em Sarepta. Capítulo 17, vamos ler o versículo 8 ao... Vamos ler até o versículo 12. 8 ao 12. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que eu beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos.
vejamos aqui essa passagem, a qual aquela viúva só tinha apenas um pouquinho de farinha, que ela havia ido buscar 2 cavacos para fazer farinha e comer, ela e o seu único filho. E ela disse que ia fazer para que o filho dela, comesse com ela e ali morresse. Quer dizer, para ela estava tudo perdido já. Para ela era as últimas chances que ela achavam que tinha, né? Ela achava que tinha, a única alternativa era aquela, era comer o restinho de farinha que tinha e dali ia morrer, porque não haveria mais aonde buscar, né? Não haveria mais como conseguir mais farinha, porque era a única fonte de renda ali naquele momento para ela, e também era a única solução que ela tinha em mente, porque ela não imaginava que o profeta seria um instrumento de Deus para multiplicar a farinha dela e ao mesmo tempo dar a vida a eles, a ela, tanto a ela como seu próprio filho, dando mais duração de vida. Então o que acontece? O profeta Elias, sendo instruído por Deus, disse a ela: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro faça para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. O conselho que o profeta Elias deu foi fazer primeiro para ele um pedaço pequeno, um bolo pequeno, e depois ia fazer para ela e para seu filho. E o que a gente pode entender disso aí? Por que o profeta Elias pediu primeiro que fizesse para ele? Era porque ali o profeta estava representando Deus, e como um representante de Deus, então temos que fazer primeiro para Deus. Então era Elias dizendo assim, ó, faze primeiro para Deus e depois faça para você e para seu filho. Primeiro tem que fazer para Deus, porque Deus tem que ser prioridade em tudo. Fazendo para Deus, Deus vai retribuir aquilo que você tem feito para Ele com amor de todo o seu coração, e não vai faltar nem sequer um punhado de farinha, Deus vai deixar faltar. Foi o que aconteceu com aquela viúva. Quando ela fez um pedaço pequeno de bolo para o profeta Elias e depois fez o restante para eles dois, né? A viúva e seu próprio filho, observe que a farinha multiplicou-se de uma forma que ela não quis acreditar. Aí o versículo 16 diz que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite também não faltou. Até o azeite Deus fez multiplicar, porque naquela época o azeite tinha um valor muito importante, muito alto, que se vendia o azeite e através do dinheiro que arrecadava da venda do azeite, era possível que aquela viúva vivesse por muitos dias, sem se preocupar, porque o azeite tinha um valor muito importante, um valor alto para aquela viúva. Então, quando o azeite tinha secado, a esperança para ela tinha sido esgotada, tinha sido acabada, mas Deus multiplicou o azeite daquela viúva usando o profeta Elias. Multiplicou de uma forma que ela tinha que pedir vasos emprestados a todos os seus vizinhos, e a Bíblia diz que não eram poucos, tinha que ser muitos vasos. Olha, pega todos os vasos emprestados a teus vizinhos aí, não poucos, mas muito. E ali Deus, usando o profeta Elias derramou o azeite em apenas um vaso, mais de um vaso. A partir de um vaso o azeite foi se expandindo para todos os outros vasos, de maneira que encheu completamente. E não tendo mais com que encher, não tinha mais vasos para encher, o que foi que houve?
A Bíblia fala que o azeite parou, ou seja, o azeite estacionou, porque não tinha mais para onde encher. Assim também é na vida espiritual. A providência de Deus só para, né? O azeite só para, a providência de Deus só cessa quando não houver mais lugar para ele atuar, quando não houver mais espaço suficiente para ele derramar as suas bênçãos. Ou seja, quando a gente fecha as portas para Deus, aí o azeite para também. Mas aquela dona, ela viveu de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus operou através de Elias, realizando aquele tão grande milagre. Mas veja que mais para frente tem mais detalhes sobre essa passagem. No versículo 17 desse mesmo capítulo que estamos lendo, capítulo 17 de 1 Reis, diz que depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nem um fôlego ficou. Aí então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória, veja, vieste tu a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Veja, o profeta pegou aquele menino que aparentemente estava morto, mas a expressão correta era que ele estava dormindo, porque ele haveria de ser ressuscitado através do milagre, mas aquela mulher entendeu como morte. Então o que aconteceu? Elias pegou aquela criança, aquele menino, botou no braço e foi até o quarto aonde aquela viúva tinha deixado para o profeta dormir. Quando viu que o profeta era um verdadeiro homem de Deus, né? Que mandou ele se dirigir para aquele quarto ali, toda vez que chegasse ali. Então, o profeta foi lá, botou o menino sobre a cama, que ele mesmo dormia. Isso fala que o milagre estava ali naquele quarto, porque o profeta era um profeta ungido, por Deus, então Deus estava ali com ele. Então a cama foi o instrumento que Deus quis usar para restabelecer a vida daquele menino, trazendo ele de volta. Por quê? Porque o profeta Elias não entrou naquele quarto em vão, não. O fato dele ter recebido o privilégio de ficar indo para aquele quarto por ocasião da viúva reconhecer que ele era filho de um verdadeiro homem de Deus, era porque Deus queria realmente realizar o milagre ali naquele quarto. Então aquela viúva ficou temerosa ao ver o filho morto, aparentemente, mas não estava. Porém Deus fez um milagre para que a glória de Deus se manifestasse ali, né? Para que houvesse a glorificação do nome de Deus. Agora que diz: o menino se mediu sobre 3 vezes. Então se mediu o menino sobre 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. Isso foi o clamor de Elias. Ó, manda, Senhor, que esse menino volte a ter vida, que a alma dele retorne para ele. E eu sei que ao Elias fazer esse clamor, o Senhor ouviu a voz de Elias e deu de volta a vida que aquele menino havia perdido, trazendo alegria para sua própria mãe, né? Este foi um dos exemplos da provisão de Deus. Mas existe também a provisão de Deus em circunstâncias mais terríveis do que aquelas que Elias experimentou, como por exemplo hoje.
nos dias atuais, onde o desemprego está muito grande, onde muitos não têm aonde buscar recursos, não têm como conseguir o dinheiro necessário para viver e cuidar da sua família. E Deus tem mandado pessoas que a gente não conhece, pessoas de longe, que não sabem nem a nossa vida, não conhece nem a nós mesmos, mas Deus inquieta ele para ele nos ajudar, né? Para ele mandar alguma coisa para nós, seja lá de qual objeto for, né? Seja lá o que for necessário. Deus também faz isso. Deus pega e tira de quem tem para dar a quem não tem, mas ele não deixa um servo dele desamparado, porque está escrito lá no Salmo 37, versículo 25, que nunca vi um justo sequer a padecer necessidade. Ou seja, o salmista Davi quis dizer: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar um pão. Nunca vi a descendência de um justo mendigar um pão. O que é mendigar um pão? É pedir esmola. Deus nunca vai permitir que um servo dele, autêntico, um servo de verdade, que busca ele com fidelidade, venha a sair por aí pedindo esmola. Não. Pode acontecer de ficar em escassez na sua dispensa. Sua dispensa material pode estar em escassez, pode estar zerada, mas Deus provê um meio de alguém trazer o alimento necessário do dia. Porque uma coisa é provação em termos de alimento, né? Uma coisa é ser provado por comida, e outra coisa é pedir esmola. Deus permite que sejamos provados em certas circunstâncias. Podemos até ser provados por alimento. Não estou dizendo isso que é todos, não, porque tem pessoas que têm condição financeira melhor do que nós. Porém, o que Deus não permite é que uma pessoa vá, um servo dele, um cristão, vá sair por aí pedindo esmola. Porque não tem necessidade disso não, porque temos a fé, temos a oração, temos a confiança em Deus e sabemos que Ele manda o necessário toda vez que clamamos a Ele. Jesus mesmo diz, é a palavra do Senhor que diz: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. É tudo mesmo que pedir a Deus na hora da necessidade, se estivermos em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai abrir as janelas do céu e vai dispensar aquilo que almejamos, né? Aquilo que queremos, não só o que queremos, mas o que estamos de fato precisando. Para concluir este ensinamento, esse raciocínio, também podemos ver que estamos vivendo em uma sociedade centrada no homem, né? Ou seja, é uma sociedade que põe a sua confiança em homens, em alguém dessa sociedade, e esquece de colocar a confiança num Deus que nos criou. E por causa disso, sofremos as consequências de outros que estão errados, mesmo nós não temos esse pensamento, não temos essa ideia de colocar a confiança nos homens da terra, mas sofremos as consequências por causa das más escolhas que outros fazem. Mas não podemos colocar nossa confiança nos homens, não. Nossa confiança tem que estar no Senhor, porque é do Senhor onde vem o socorro. A Bíblia diz: bem-aventurado é aqueles que confiam no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então a nossa esperança tem que estar nele, lá no Senhor, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 7. Então temos que saber que estamos numa sociedade centrada no homem, mas não podemos se espelhar a elas, não. Nem também podemos usar o relativismo, não. Sociedade relativista, que é a sociedade que para um é certo, para outro é errado. Para um é verdadeiro, para outro é falso. Não podemos agir com esse comportamento, não. Ou é certo ou é errado. Vivemos do absolutismo e não do relativismo.
Também devemos saber também que vivemos em um mundo que jaz no maligno e também um mundo globalizado, né? Na era da informática, na era da comunicação, onde muitas falsas leis se manifestam ao nosso redor, muitos falsos comentários, muitas regras que vão de encontro ao princípio estabelecido por Deus, que querem também fazer a gente cair em várias tentações, em várias ciladas, cair em crises que muitas vezes somos afetados pelos erros de outros, e a informática tem facilitado muito para isso, colocando falsas éticas, né? Modos ilícitos sendo expostos publicamente nas redes sociais. Isso também tem afetado a muitos, e por não dizer a todos, né? Porque já que é na era digital, está envolvendo a todos, né? Até quem é de outras nações está vendo aquilo ali, porque está publicamente exposto na internet. Também temos o que? Passamos por tempos de mudanças, muitas mudanças mesmo. E que essas mudanças, na maioria das vezes, são para piores do que para melhores. São mais mudanças que vai nos prejudicar do que mudanças para melhorar a nossa vida. Isso é desde a Revolução Industrial até os dias atuais, que está sempre havendo mudanças na era científica, na esfera política, na esfera econômica e na esfera social também, em meio a toda a sociedade, em meio a toda a população. Nós temos que ficar ciente que, independente que o mundo mude ou não, independente que as pessoas daí fora estejam mudando, estejam colocando inovações, que eles dizem ser inovações, mas é somente para dificultar mais a vida da sociedade, mas não devemos nos conformar com isso não. Devemos colocar nossa confiança sempre em Deus, para que Ele venha suprir todas as nossas necessidades, independente da época, independente de quem esteja governando, independente de quem esteja no comando, mas que sejamos sempre não merecedores, mas que possamos ser sempre pessoas comprometidas com o Deus verdadeiro a quem servimos, porque Ele há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, queremos encerrar o nosso ensinamento, que trata apenas de uma síntese dessa lição, porque a lição é muito extensa, mas por aqui é somente uma visão geral que estamos dando. Mas creio que você está sendo edificado por todas essas palavras que aqui estão sendo faladas, e que ainda haverá mais ensinos que você irá aprender no decorrer de toda esta aula, aprendendo presencialmente em uma escola bíblica dominical, a qual você for frequentador, ou a qual você deseja visitá-la. Deus continue nos abençoando, nos recompensando cada dia mais. Espero vocês na próxima aula. Fique com Deus e até a próxima.